Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Metodologia Amigável. Eu sou a professora Rejane Markmann e quero começar hoje a primeira aula do mini curso de TCC que eu prometi dar aqui no canal. Então, gente, eu achei que antes da gente começar o passo a passo de como fazer um TCC de sucesso, que era interessante que nós falássemos um pouco sobre os aspectos mais teóricos do que é a metodologia científica, qual é o seu papel para a elaboração de um TCC e também um pouco do aspecto conceitual que envolve esse trabalho. E eu acho que falar disso um pouco aqui é importante porque a maioria de vocês, durante o curso, talvez não tenham tido chance de ouvir isso. Ou se ouviram, acharam que era muito chato e desligaram a audição para que não ficasse muito aborrecido. Mas eu vou falar de uma forma muito simples, muito rápida e que vocês não vão precisar sair do vídeo, tá bom? Então, gente, para que a gente não se alongue mais, eu vou passar agora para o PowerPoint, onde existe todo o conteúdo da aula que nós vamos começar a passar para vocês. Inicialmente, eu quero conceituar, definir a metodologia científica e dizer para que ela serve, tá legal? Então, a metodologia científica, sem maiores definições acadêmicas, pomposas, que eu até preparei para trazer, mas eu depois achei que era mais fácil dar a minha definição para que vocês tivessem alguma coisa muito mais concreta e direta. Então, eu quero dizer a vocês que metodologia é exatamente uma receita para fazer ciência, tá? Então, essa é a definição que eu acho mais direta e que nós vamos trabalhar com ela aqui. Agora, onde é que é produzida essa receita, né? Onde esses parâmetros, essas normas são produzidas? Bem, cada país tem o seu núcleo que vai definir essas normas e que elas são, em termos mundiais, muito próximas, não é? Mas tem algumas especificidades que variam de um país para o outro. A gente tem basicamente essa configuração europeia e a configuração norte-americana, que baseiam as outras todas, embora as outras tenham alguma coisa diferenciada. E aqui no Brasil, nós temos uma associação muito importante, um órgão muito importante, chamado Associação das Normas Técnicas, que é um órgão conhecido como ABNT. Desde os anos 40, que esse órgão vem desenvolvendo normatizações técnicas na área técnica, na área da tecnologia, para que sejam seguidos os processos, normatizados os processos dessas áreas, certo? E no campo acadêmico, também é essa entidade que, com um grupo grande e competente de profissionais, elaborou essas normas e as mantém atualizadas quando é necessário fazer alguma mudança. Tá? Então, os trabalhos acadêmicos e as pesquisas são normatizados por essa entidade. Bom, então, como é que surgiu a metodologia, a necessidade que os cientistas sentiram de ter uma normatização para que o seu trabalho fosse sistematizado e que tivesse frutos muito mais significativos? Bom, a partir do século XI, o primeiro cientista que estudava ótica, ele sentiu essa necessidade do método. E o nome dele é Ibn al-Haytham, conhecido no Ocidente como Al-Hazen. Ele era um cientista árabe, né,
e sentiu essa necessidade. Por isso, por ter expressado isso e ter divulgado isso, essa sua preocupação, ele foi considerado o primeiro cientista. Agora, tempos depois, no século XVI e XVII, nós tivemos René Descartes, esse francês que foi muito importante para a ciência e que estabeleceu alguns parâmetros do método científico. Inclusive, ele tem um livro que é fundamental, onde ele coloca as regras do método científico. E ele dizia o seguinte, que o objeto de investigação, o objeto do trabalho científico, ele deveria ser subdividido em categorias, e essas categorias deveriam ser extensivamente e intensivamente estudadas, para que nós tivéssemos uma visão muito mais ampla do objeto. E esse tipo de método é seguido até hoje pelos cientistas que seguiram a ele, né? E finalmente, nós temos aqui, nos tempos mais atuais, outro francês, que é o Edgar Morin, que ele considerou que, além de você fatiar, vamos dizer assim, o objeto de estudo para estudar todas as suas nuances, se deveria ver este objeto inserido em um contexto, em um elemento que o cercasse, não vê-lo apenas como objeto, sem considerar todas as implicações que existem sobre ele, que incidem sobre ele, principalmente no aspectos sociopolítico-econômico. Então, essa visão ele projetou principalmente falando das ciências humanas e sociais que começaram a se surgir e desenvolver os métodos qualitativos de análise. Agora, para que a gente possa falar de metodologia científica, indubitavelmente nós teremos que refletir sobre o que é a ciência, porque exatamente a metodologia ela é a receita para fazer ciência, né? Então vamos dizer o que é exatamente a ciência. Ora, ela é um grande acervo de conhecimentos produzidos pelos cientistas ao longo dos séculos, que hoje formam o acervo de conhecimentos que a humanidade dispõe para realizar todos os seus processos, para estabelecer uma qualidade de vida das suas populações. Embora em alguns países, em algumas sociedades, a qualidade de vida não vá até as camadas mais pobres e mais desprotegidas da sociedade. O ser humano ainda não conseguiu resolver esse problema. E a ciência, esse conhecimento científico, ele é obtido através da observação, da identificação dos fenômenos, dos fatos, tá certo? E que devem ser tratados para que se tenha um conhecimento fidedigno, confiável, através de um método que seja um método racional. Tá? Então, nós não buscamos evidências, as provas do que nós observamos, ou do que nós acreditamos que exista, simplesmente de forma atabalhoada. Nós temos que utilizar o nosso conhecimento e a nossa visão racional para poder realizar os estudos que os objetos merecem, né? Então, a ciência exige, na sua produção, que o cientista observe alguns fundamentos que são super importantes e que devem ser privilegiados, todos eles. Primeira coisa é o planejamento. Ora, se a gente planeja a nossa vida cotidiana, né, e quanto mais a gente faz isso, melhores resultados nós vamos ter. Se as empresas, os governos também fazem isso, quanto mais alguém que trabalha com a ciência. É importante que o cientista estabeleça todos os passos antes de começar a realizar o seu trabalho e que siga esse planejamento, ajustando, quando for necessário, os passos que deve tomar.
Outra coisa é a questão da sistematização. Então, o trabalho científico não se faz sem as regras e os métodos, que são importantes para que se possa ter um conhecimento realmente fidedigno, que possa ser aplicado. Outra coisa é o controle das ações. Em geral, os trabalhos são feitos com um grupo de cientistas, com um grupo de indivíduos que participam do mesmo trabalho em busca do mesmo conhecimento. E é evidente que quando muitas pessoas estão trabalhando juntas, deve haver um controle para que a ação de todos se encaminhe para o mesmo objetivo. Então, controlar as ações numa equipe é uma coisa muito importante no trabalho científico. Outro elemento indispensável é a falibilidade. O que significa isso? Significa que o cientista ele tem que ter introjetado, ele tem que se certificar e acreditar que ele pode cometer erros, tá? E que a ciência ela se faz de acertos e erros. Quando se falha, tem que se voltar até o momento da falha, do erro, e se corrigir isso aí. Então, a ciência vai caminhando à proporção que se consegue descobrir esses erros e que, evidentemente, alguma coisa, às vezes, é o conhecimento naquele momento, quando se chega ao final do processo, mas esse conhecimento ele pode ser revisto lá adiante. Então, a ciência se faz dessa maneira, subindo aquela escada de conhecimentos. Agora, outra coisa muito importante no trabalho científico é a persistência. Ora, quem trabalha com ciência tem que saber se convencer de que, se você errou, se você tem que voltar, você tem que continuar persistindo, fazendo seus experimentos, até que você consiga chegar ao final, que será exatamente a obtenção do conhecimento que você deseja. Então, a persistência é uma qualidade fundamental para quem trabalha com ciência. E outra coisa também importante é a questão da neutralidade axiológica, que nós chamamos. O que é isso? É o afastamento que o pesquisador que está observando aquele objeto, ele o veja da forma mais neutra possível. Ele não pode deixar que sua ideologia, os seus valores, as suas crenças estejam colocadas como uma lente para que ele olhe aquele objeto. Tá certo? Então, isso aí é um outro elemento que nós vamos falar mais adiante de forma mais esmiuçada. Tá? Então, pessoal, existe outro elemento que também nós vamos falar mais adiante, que é a questão da ética científica.